Ela usava luvas de borracha, uniforme azul desbotado e carregava um balde com cheiro forte de desinfetante. Mas quando ele passou por ela no corredor, o mundo parou. Dante Lorenzo, astro internacional, protagonista da série mais assistida da televisão, parou. Ele virou o pescoço devagar, como se obedecesse a um instinto primitivo, e ficou ali, paralisado. Aquela mulher, aquela faxineira, tinha olhos verdes como esmeraldas raras. E mesmo coberta pela simplicidade, havia algo nela que atravessava qualquer aparência. Era beleza? Era presença? Ou era algo que ele não sabia nomear, mas sentia no peito? O coração de Dante bateu forte. Ele estava atrasado para o set. Tinha um roteiro esperando, luzes ligadas, câmeras prontas, mas não conseguia dar mais um passo. Quem era aquela mulher? Por que parecia que ele já a conhecia? E o mais estranho, por que ele sentia medo? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque o que você vai ouvir agora vai mudar tudo o que você acredita sobre amor, destino e escolhas. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Respira fundo, porque o que vem a seguir é de cortar o fôlego. O nome dela era Lina, 23 anos, imigrante, natural da Romênia. No seu país, cursava rádio e televisão em uma das universidades mais prestigiadas da Europa Oriental. Tinha um olhar técnico preciso, um gosto refinado para luz, enquadramento, narrativa. Era uma contadora de histórias em formação. Até que a guerra explodiu, o pai desapareceu, a mãe adoeceu. Lina fugiu com o irmão mais novo para o Brasil. O país era estranho, quente demais. A língua embolada. A burocracia, impiedosa. Ela passou fome, dormiu em abrigos, chorou noites inteiras com saudade de casa. Até que conseguiu emprego como faxineira numa produtora de TV. E ali, entre esfregões, baldes e cheiros de cloro, Lina limpava os estúdios onde antes, em outra vida, ela sonhava trabalhar. Mas ela não reclamava. Pelo menos ali, ela se sentia perto do que amava. Observava em silêncio os técnicos, os diretores, os operadores de câmera. Sabia o que estavam fazendo. E muitas vezes sabia que estavam fazendo errado. Mas Lina era invisível. Invisível para todos. Menos para ele. Dante Lorenzo, 31 anos. Italiano, mas radicado no Brasil desde o sucesso da série Vértice do Amor. Uma novela de espionagem e desejo que o catapultou ao estrelato global. Carismático, intenso, imprevisível. O tipo de homem que nunca passava despercebido. Mas, no dia em que ele a viu pela primeira vez, o mundo dele saiu de órbita por alguns segundos. Quem é ela? Ele perguntou ao assistente. Faxineira, respondeu o rapaz, sem nem olhar. Mas Dante olhou. E continuaria olhando. Porque havia algo em Lina que nem mesmo os holofotes conseguiam explicar. Lina sabia o que estava acontecendo. Sabia quando alguém a olhava com olhos diferentes. Ela já tinha sentido isso antes. Olhares que confundem beleza com fraqueza, atenção com desejo. Mas o olhar de Dante era outro. Ele não a olhava com luxúria, nem com pena. Era como se a estivesse tentando decifrar. Como se visse algo que ninguém mais via. Ela desviava o olhar. Mantinha a postura profissional. Mas por dentro, tudo estava em alerta. O coração acelerado, as mãos suando dentro das luvas, e um pensamento insistente martelando. Ele vai perguntar alguma coisa, vai puxar conversa, e eu não posso me envolver. Dante, por outro lado, tentava se convencer de que estava exagerando. Era só mais uma mulher bonita, certo? Só que não. Ela tinha postura, tinha profundidade no olhar. Não era só a beleza física. Era como se ela tivesse uma história inteira guardada por trás daqueles olhos verdes. Ele começou a passar mais tempo no set. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Tudo para cruzar com Lina nos corredores, na copa, na área externa onde ela lavava os panos de chão. Até que numa tarde abafada de quinta-feira, a sorte, ou o destino, fez seu movimento. Um dos refletores principais pifou no meio da gravação. Um caos. Gritos, correria, um diretor surtando e um técnico desesperado tentando reconectar fios. Lina,
que observava de longe enquanto limpava o chão próximo, não resistiu. Abaixou o esfregão. Foi até a caixa de energia. E em poucos segundos, soltou. Reencaixou, testou o cabo e religou o refletor. O estúdio se iluminou. Todos se calaram. O diretor, confuso, olhou para o técnico. "O que você fez?" ele perguntou. Eu não fiz nada." Lina soltou um leve "desculpa", pegou o esfregão e voltou ao serviço como se nada tivesse acontecido. Mas Dante viu tudo. E naquele instante, algo mudou. "Ela sabe o que está fazendo. Aquilo não foi sorte." Ele caminhou até onde ela estava, com passos lentos, e disse: "Você já trabalhou com isso antes? Com iluminação?" Ela hesitou, mas respondeu com um leve sotaque. Estudava rádio e televisão. Antes da guerra. Aquela frase ficou ecoando dentro dele. Antes da guerra. A mulher que limpava o chão era uma diretora adormecida. Naquela noite, Dante não conseguiu dormir. Ele pensava na mulher misteriosa com olhos de esmeralda que consertou um refletor de estúdio como quem respira. Pensava na voz dela, no sotaque carregado de dor. E, principalmente, pensava em como ela era invisível para todos, menos para ele. No dia seguinte chegou ao estúdio mais cedo ainda. Tinha um plano. Queria conversar com ela, saber mais, entender quem era Lina, além da faxina, mas ela não estava lá. Horas se passaram. As gravações atrasaram. Dante estava inquieto. Até que no final da tarde, o diretor principal entra furioso no set e solta: "Quem autorizou uma faxineira a mexer na mesa de corte ontem à noite?" Silêncio. Nós encontramos uma sequência de cenas salvas e editadas com uma fluidez que nenhum dos nossos editores conseguiu igualar. "Eu quero saber. Quem foi?" O técnico da edição responde, confuso: "Eu vi a faxineira mexendo ali, mas achei que fosse instrução da produção." Ela parecia saber o que estava fazendo. Dante arregala os olhos. Ela não só consertava a luz, ela editava. Sozinha. À noite. Em segredo. O estúdio vira um caos. A segurança é acionada. Lina é chamada na sala da direção. Ela entra com os ombros curvados e a expressão neutra. O diretor vai direto ao ponto. "Foi você que mexeu na edição?" Ela hesita. E responde com firmeza: "Sim, mas não mudei nada. Só organizei uma sequência que estava errada." O produtor-chefe, um homem arrogante e grosseiro, se levanta, vermelho de raiva. "Isso é invasão. Uma funcionária da limpeza invadindo um equipamento confidencial. Você está demitida." Antes que Lina possa dizer qualquer coisa, Dante se levanta. Pela primeira vez, em frente a todos: "Se ela for demitida, eu saio do projeto." Silêncio. Tenso. Pesado. O tipo de silêncio que antecede uma bomba. "Como é?" rosna o produtor. "Eu disse que saio. Ela tem talento. Vocês estão tão ocupados sendo importantes que nem percebem quando alguém realmente brilhante está ao lado de vocês, esfregando o chão." Lina olha para ele, chocada. Os olhos verdes agora marejados. E então, Dante sorri pela primeira vez. "Me diz uma coisa, Lina. Você quer dirigir uma cena comigo?" Depois daquele momento tenso no estúdio, algo mudou. Dante insistiu com a produção. Lina ficaria. Não como faxineira, mas como assistente de direção. Mesmo que apenas oficialmente ela ainda estivesse no cargo antigo. Por baixo dos panos, ela já começava a interferir em luz, som, planos de câmera. E o resultado? Espetacular. As cenas melhoraram, os cortes ficaram mais fluidos, a fotografia mais sensível. O diretor principal não gostava de admitir, mas a tal faxineira estava salvando a temporada. E com isso, cresceu também o ódio. Principalmente de uma pessoa. Viviane, a atriz principal da série. Bonita, arrogante, mimada e absolutamente obcecada por Dante. Ela notou os olhares entre Lina e o protagonista. Pequenos, contidos, mas cheios de silêncio e tensão. Ela percebeu que a cada cena gravada, o olhar dele ganhava mais verdade, mais sentimento. Viviane foi a primeira a investigar o passado de Lina. Descobriu tudo: o nome real, o país, o histórico como refugiada, o fato de ela trabalhar sem carteira assinada. E pior, descobriu algo que Lina escondia de todos. Ela usava um nome falso. Num jantar de gala promovido pela emissora, uma noite onde todos os olhares estariam voltados para os astros da TV,
Viviane planejou o golpe final. Foi aí que ela apareceu. Lina, cabelo solto, longo, castanho claro com mechas douradas que refletiam sob os holofotes. Vestia um vestido vermelho, justo, elegante, com um leve brilho de cetim que contornava suas curvas de forma discreta, mas absolutamente hipnotizante. A maquiagem leve realçava seus olhos esmeralda. Quando entrou no salão, o barulho de conversas baixou. Pessoas viraram o pescoço. Havia algo inegável nela. Uma presença que não podia ser ignorada. E Dante sentiu o chão sumir. Nunca a tinha visto assim. Sempre de uniforme, rabo de cavalo e rosto limpo. Mas agora, ela parecia saída de um sonho. Ele foi até ela, estendeu a mão. Eu não sei onde você estava escondida, mas por favor, nunca mais se esconda. Mas antes que Lina pudesse responder, Viviane se aproximou com um sorriso venenoso. Olha só, a faxineira de gala. E em voz alta, para todos ouvirem. Conte para eles, Lina. Ou devo dizer Helena. Petrescu, filha de um ex-militar procurado pela Interpol, o salão ficou em silêncio. Dante olhou para Lina. Ela, em choque, apenas sussurrou. Eu posso explicar? Viviane sorriu satisfeita. Claro que pode. Mas vai ter que explicar para a polícia também. O salão de gala, antes vibrante, agora parecia um tribunal. Todos os olhos estavam em Lina, ou melhor, Helena Petrescu. Dante olhava para ela em silêncio. Esperava qualquer coisa, uma reação, uma explicação. Mas tudo que ela fez foi baixar os olhos e respirar fundo. Então ela falou. Sem lágrimas, sem desespero. Só verdade. Sim. Meu nome verdadeiro é Helena Petrescu. Meu pai era militar no governo da Romênia. Quando ele descobriu um esquema de corrupção, ameaçou expor generais e ministros. Em vez disso, foi acusado de traição. Nos perseguiram. Prenderam minha mãe. E eu fugi com meu irmão. Sozinha. Aos 19 anos, o público murmurava, mas ela continuou firme. Usei outro nome para proteger meu irmão. Ele tem 9 anos. Está em um abrigo. Se souberem quem sou, ele corre perigo. Eu não sou uma criminosa. Estou me escondendo de criminosos. Viviane, agora tensa, rebate. E essa história toda? Você espera que a gente acredite? Dante respondeu por ela. Eu acredito. O silêncio cortou o salão novamente. E então, do fundo da plateia, um homem que ninguém notara até então se levantou. Terno escuro, olhos frios, sotaque carregado. Que emocionante, senhorita Petrescu. Mas, infelizmente, essa história toda será bem útil no tribunal. Ergue um distintivo. Interpol, Lina congela. Senhorita Petrescu, você está sob investigação internacional. E é bom que seu irmão esteja mesmo protegido. Porque se essa história for verdadeira, tem gente muito perigosa atrás de vocês. Mas aí, outra voz surge. Grave, segura. Eu sou o responsável por ela. Era Alessandro Martelli, produtor, executivo da série, um dos homens mais poderosos da emissora. Essa mulher salvou a minha produção. Eu não sei o que ela passou, mas eu sei o que ela vale. E se ela quiser advogados, proteção ou uma nova identidade, eu dou. Porque talento como o dela não aparece 2 vezes. Viviane se contorceu. Dante sorriu discretamente. E Lina, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Mas não de medo. De alívio. Porque naquele salão, onde ela foi exposta, ela finalmente foi vista. O dia seguinte ao escândalo foi estranho. Lina, ou Helena, como agora todos sabiam, ficou em casa, trancada em silêncio. O vestido vermelho ainda jogado na poltrona. A maquiagem borrada no travesseiro. E o telefone, cheio de notificações. Umas de apoio. Outras, nem tanto. Ela havia sido exposta, mas ao mesmo tempo, valorizada. A produtora ofereceu abrigo legal, segurança, emprego fixo. E Dante? Bom, Dante não parava de tentar falar com ela. Mensagens, ligações, flores. Ela ignorava todas, até que ele apareceu em sua porta. Você vai continuar me evitando? Ela hesitou. Eu não sei o que dizer para você. Então só me escuta. Ele entrou sem pedir permissão. Parou bem na frente dela.
os olhos castanhos, intensos. Você mentiu, sim. Mas eu entendo. E mesmo sem entender tudo, eu não consigo parar de pensar em você. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Você acha que me conhece, Dante? Mas você viu só uma parte. A parte que eu deixei aparecer, ele se aproximou. Eu conheço o seu silêncio. O jeito que você ajeita o fone de ouvido do técnico quando ninguém tá olhando. A forma como seus olhos brilham quando vê uma cena bem gravada. Eu conheço você, mesmo que você tente se esconder. Lina respirou fundo, os olhos marejados. Eu não posso me apaixonar por você. Por quê? Porque tudo que eu toco, eu perco. Ele se aproximou ainda mais. Agora, centímetros dela. Então me toca. Vamos ver se eu sou exceção. O beijo quase aconteceu. Quase. Mas ela recuou. Eu preciso de tempo, ele assentiu. E antes de ir embora, deixou uma única frase. Mas quando esse tempo acabar, por favor, não seja tarde demais. Semanas se passaram. Lina voltou ao trabalho. Agora oficialmente como assistente de direção, com nome limpo, documentação ajustada e um novo contrato assinado com o selo da Interpol. Sob vigilância, mas autorizada a permanecer. Dante continuava por perto, respeitando o espaço dela, mas sempre presente. Um café deixado discretamente na mesa. Um olhar cúmplice durante as gravações. Um bilhete escondido no roteiro. A vida não escreve cenas melhores do que as que a gente vive quando não está atuando. Ela sorria, mas evitava ceder. Até que numa manhã chuvosa, Lina passou mal no set. Tontura, náusea, suor frio. Todos acharam que era estresse. Ela negou até ir parar no ambulatório da emissora. E depois de alguns exames, silêncio. O médico a olhou com calma e disse: "Parabéns, você está grávida." O mundo parou por alguns segundos. Lina ficou em choque. Grávida? Mas... como? Sim. Havia tido uma única noite. Um momento de entrega, semanas atrás, quando o medo e o desejo se misturaram. Quando ela achou que talvez pudesse ser amada sem ser destruída. Dante. Ele era o pai. Mas ela não contou. Ainda não. Voltou ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo já era diferente. E como se não bastasse, naquele mesmo dia, um envelope chegou à emissora, endereçado a ela. Sem remetente. Dentro, uma única folha. Uma foto do irmão dela. No colo de um homem que ela reconheceu na hora. General Vladislav Petrescu, seu pai. Vivo. E sorrindo. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Você correu por muito tempo. Agora, é hora de voltar. Lina sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela não entendia. O pai estava vivo. Ele não havia sido perseguido. Como conseguiu encontrar o irmão? E por que... agora? Era uma armadilha? Um aviso? Ou um chamado? E no meio de tudo isso, um bebê crescendo dentro dela. Naquela noite, ela caminhou sozinha pela cidade. Parou numa ponte. Olhou para as luzes, refletindo no rio, o vestido leve dançando no vento, a mão no ventre, e pensou: será que é possível começar de novo, mesmo carregando tanto? Ela sabia que precisaria tomar uma decisão, não apenas por ela, mas pelo filho, e por Dante, que ainda não sabia de nada. Lina estava dividida entre dois mundos. De um lado, o passado chamava. Um pai que ela acreditava morto, um irmão que agora estava nas mãos dele, e uma ameaça silenciosa escondida atrás de um sorriso na foto. Do outro lado, o presente. Uma carreira, finalmente nascendo. Um amor possível. Um homem que a enxergava por inteiro, e um bebê, crescendo dentro dela. No dia seguinte, Lina pediu um encontro com Dante. Os dois se encontraram no mesmo estúdio onde tudo começou. Luzes apagadas, cadeiras vazias, silêncio absoluto. Ela entrou devagar. Ele já estava lá, esperando. Ao vê-la, sorriu. Mas havia algo nos olhos dela que o fez perder o fôlego. O que foi? Lina se aproximou. Pousou uma das mãos no peito dele. Eu preciso te contar uma coisa. Tá me assustando. Ela respirou fundo. Eu tô grávida, Dante. O tempo congelou. Ele arregalou os olhos, mas não disse nada, nenhum som.
só olhou para ela, longamente. E é meu? Perguntou, com a voz embargada. Ela assentiu. É seu. Silêncio. Por um instante ela pensou que ele fosse sair andando, mas não. Ele se aproximou, encostou a testa na dela, fechou os olhos. Isso é a melhor coisa que já me aconteceu, ela chorou. Mas não era só emoção, era medo. Eu recebi uma mensagem. Meu pai está vivo. Ele está com meu irmão. E me quer de volta. Dante se afastou. Agora sério. Você vai? Ela demorou para responder. Até que disse. Eu tenho que ir. Por ele. Pelo meu irmão. Mas eu não sei se volto. Dante a olhou como quem encara um precipício. Então me dá só uma coisa. O quê? Ele segurou a mão dela, a encostou no próprio peito. Me promete que não vai se esconder mais. Que vai viver o que nasceu para viver. Por você, pelo nosso filho. E se um dia você decidir voltar, ele sorriu com tristeza. Me encontra aqui, nesse mesmo estúdio, às 20 horas, no dia 5 de novembro. Nem um minuto antes, nem depois, ela assentiu. Eles se beijaram, forte, dolorido, quase desesperado. E então ela foi, sem olhar para trás. Chegou o dia 5 de novembro, exatamente um ano depois. O estúdio estava vazio, silencioso, as câmeras desligadas, o cenário desmontado. Mas ele estava lá, Dante, sentado na cadeira central da sala de direção, vestindo a mesma jaqueta da primeira gravação que Lina ajudou a dirigir. O relógio marcava 19h59, uma respiração funda. Agora 20 horas. Ele olhou para a porta. Nada. 20 horas e 1 minuto. Ainda nada. Um sorriso triste apareceu no canto da boca. Ele se levantou devagar, colocou as mãos nos bolsos e sussurrou. Eu esperei. Como prometi, virou-se para sair, mas então, a porta rangeu. Passos suaves. Ele se virou, devagar, com o coração disparado. Ali estava ela, Lina, cabelo solto, agora mais longo. Um vestido azul marinho leve, simples, mas os olhos verdes, aqueles olhos, ainda eram as janelas do mesmo mundo. Nos braços, um bebê. Dormindo. Ela sorriu. Desculpa o atraso. Dante ficou imóvel por um segundo. Depois caminhou até ela, sem pressa, como quem atravessa um sonho. Você voltou, ela assentiu. Meu pai não era o monstro que eu pensava. Ele estava se escondendo também, cuidando do meu irmão, protegendo a gente de longe. E agora? Agora, ele está livre. E eu também. Ela estendeu o bebê para ele. Dante o pegou nos braços, com o cuidado de quem segura o mundo inteiro. As lágrimas caíram sem vergonha. Ele tem o seu olhar, sussurrou. E o seu coração, respondeu ela. Por alguns segundos, só havia silêncio. Mas não o silêncio vazio. Era o silêncio da paz. Essa história te mostra que, às vezes, o que começa como faxina, termina como direção. E que o amor, o verdadeiro, não precisa de luz de estúdio para brilhar. Ele só precisa de coragem. E você? Já teve que esperar alguém, sem saber se voltaria? Me conta nos comentários. E se você chegou até aqui, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nesse canal, os finais são felizes, ou não, mas sempre inesquecíveis. Nos vemos no próximo vídeo.